Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Napoleon Hill, Quem Convence Enriquece, capítulo 10, com o título Procure um Símbolo. Como esse capítulo 10 ele é grande, nós vamos dividir ele em partes e eu vou comunicando eles para vocês, talvez em média de 10 minutos ou alguma coisa do tipo, mas aí eu finalizo e depois eu esclareço isso para vocês. Para que você não se esqueça, já vai apertando o botão curtir, você não tem noção do quanto isso ajuda, porque o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e começa a mandar para mais e mais pessoas, ok? É uma forma de você prestar a sua gratidão, mesmo porque esse é um conteúdo gratuito. Vamos lá aprender um pouquinho mais? Procure um símbolo. A Fundação Napoleon Hill elegeu Del Smith como exemplo de pessoa que usa com êxito os 17 princípios para se chegar ao sucesso e desfrutar das verdadeiras riquezas da vida. No capítulo 6, descrevemos os 17 princípios. Ao ler este capítulo, veja quantos princípios usados por Del Smith em sua vida e experiências você é capaz de identificar. Quando as rajadas cessaram e a guerra do Iraque acabou, o primeiro avião civil a pousar no Kuwait foi um Gulfstream II, um jato executivo pertencente ao presidente da Evergreen International Aviation Inc. A fumaça dos campos de petróleo incendiados pelas forças iraquianas em retirada era tão espessa que o piloto do avião Noel Fletcher, de 30 anos, não conseguia ver o aeroporto. Não havia apoio à navegação. O radar, o sistema de pouso por instrumentos e os demais equipamentos eletrônicos haviam sido destruídos pelos iraquianos em retirada. Fletcher anunciou sua posição numa frequência pré-determinada para que os outros aviões na região se mantivessem fora do caminho. Esse sistema primitivo era o único controle de tráfego aéreo na cidade destroçada pela guerra. À medida que o Gulfstream avançou através da fumaça pegajosa, a imagem de um país destruído pela guerra começou a aparecer. A área que rodeava o antes movimentado aeroporto da cidade do Kuwait estava coberta por refugos da guerra. Carcaças incendiadas de tanques, caminhões e outros veículos, cápsulas da munição usada e os corpos de soldados e animais mortos, pegos no meio do fogo cruzado, amontoavam-se na região. A bordo do jato estava Delford M. Smith, 60 anos, presidente da Evergreen. Ele estava lá porque sua companhia havia transportado soldados e suprimentos para o Oriente Médio durante meses, enquanto os Estados Unidos e seus aliados se preparavam para a guerra. Um alicerce de sua filosofia de serviço é estar fisicamente presente. Abre aspas, primeiro você tem que se vender, fecha aspas, diz ele. Abre aspas. Em segundo, vender a necessidade. Em terceiro, vender a solução e estar com ela à mão. Vendemos soluções de verdade para problemas de verdade, fecha aspas. Ele acredita fervorosamente que, para a Evergreen atender seus clientes adequadamente, seus funcionários, inclusive o presidente, devem estar onde precisam deles. A regra vale independentemente de a empresa transportar malotes de correio para o governo, pulverizar plantações, combater incêndios florestais, levar suprimentos para campos de petróleo em regiões remotas do Alasca ou soldados para uma zona de guerra. Logo depois de o Gulfstream II aterrissar na cidade de Kuwait, Smith e sua equipe foram ao trabalho para descobrir o que era mais necessário e onde poderiam ajudar. A cidade vivia uma situação desesperadora. Com falta de água potável, suprimentos médicos e energia elétrica, sem hesitar, Smith mandou tirar os assentos de seu jato executivo e usou o avião para mandar água mineral, material médico e geradores por várias semanas. Ele e a equipe, composta pelo comandante Fletcher, o copiloto Steve Lilly, de 23 anos, e Mary Simmons, de 24 anos, assistente pessoal de Smith, viajaram 4 vezes por dia a pontos de apoio na Arábia Saudita para a cidade do Kuwait, levando suprimentos de que a cidade tanto precisava.
Uma das muitas ironias da guerra era o fato de ser muito mais fácil levar os suprimentos de avião do que de caminhão. O acesso pelas fronteiras terrestres ainda era controlado por soldados, enquanto no aeroporto toda a infraestrutura, inclusive de imigração e alfândega, não estavam funcionando. Era melhor e mais seguro chegar à cidade pelo ar. Não foi acidente Smith estar disponível quando os serviços de sua empresa se fizeram necessários. Ele fez carreira por estar no lugar onde os clientes precisavam. A Evergreen lutou contra a cegueira dos rios, oncocercose na África, contra a fome na Etiópia e ajudou a exploração em busca de petróleo em todos os campos petrolíferos no mundo livre. Em 6 horas, depois de notificado pelo governo norte-americano, a Evergreen transportou o chá do Irã do Panamá para o Cairo e, enquanto ajudava o governo de El Salvador a consertar as linhas de energia elétricas derrubadas pela guerrilha, transportou a filha do ex-presidente salvadorenho, José Napoleão Duarte, para um local seguro quando ela foi solta pelos rebeldes de esquerda. Dias depois do último avião militar norte-americano ter deixado o Vietnã em 1975, a Evergreen continuou no país para retirar os funcionários da Royal Dutch Shell e suas famílias abandonados lá. A disposição da Evergreen para encarar incumbências difíceis do governo levou a algumas especulações da mídia de que a companhia fosse uma empresa de fachada da CIA, um boato que a perseguiu por anos. Smith não costumava falar sobre nenhum cliente. Trata de cuidar em silêncio das necessidades deles de maneira mais eficiente e barata possível. Sua liderança incentiva os funcionários a fazer o mesmo. É fato conhecido na empresa que ele nunca pede a ninguém para fazer algo que ele mesmo não faria ou que já não tinha feito. Tim Waldberg, um veterano que trabalha lá há 22 anos na companhia e agora preside a Evergreen International Airlines, diz que a maioria dos riscos que a empresa correu nos últimos anos foram riscos de Smith. Abre aspas. Ele acredita em si e na empresa. Sabe que podemos fazer qualquer coisa. Quando assumimos um compromisso, cumprimos, haja o que houver. Nos últimos anos, estivemos envolvidos em alguns projetos importantes, como destruir plantações de maconha e heroína no México. Às vezes, nos deparamos com tiros e tivemos equipamentos incendiados pelos barões da droga, que não gostam quando destruímos as plantações deles. Mas para nós, trabalho é trabalho. Fazemos o que tem que ser feito. Somos uma empresa sem frescura que executa o trabalho. Essa atitude começa com Dell, passa pela gerência e chega a todos os funcionários. Fecha aspas, diz Waldberg. Abre aspas. Dell nos dá a chance de nos provarmos e jamais o decepcionaríamos. Ele me entrevistou para o emprego porque eu tinha alguma experiência com helicópteros do exército e era disso que ele precisava quando começou a empresa. Foi uma combinação perfeita. Eu procurava aventura e ele procurava tripulação. Ele me perguntou se eu queria ir a campo ou ficar aqui. Desde então, viajei o mundo várias vezes. Trabalhei no Alasca, na Austrália, na África, na floresta amazônica e em muitos outros lugares. Dell nos ensina a acreditar em nós mesmos e agir e responder rapidamente. Se ele disser, vamos para o Paquistão, juntamos nossa tralha e vamos. Desde o começo, sempre entregamos serviço de qualidade no prazo. Não há espaço para burocracia ou complacência. Somos uma empresa com forte ética de trabalho e compromisso com lucratividade. Sabemos que, se quisermos crescer e prosperar, temos que vender um produto de qualidade a um preço de qualidade. Dell costuma dizer, se você acha que a qualidade é cara, tente o contrário. Pagar por ela 2 vezes. O cliente sempre vem em primeiro lugar, seja qual for o trabalho. Fecha aspas. O destemor de Smith em aceitar incumbências que deixariam os concorrentes horrorizados podem ter raízes no início da sua vida. Ele não teve nada da segurança que normalmente caracteriza a infância. Órfão muito cedo, quando os pais morreram num acidente, Smith foi adotado com pouco mais de 1 ano de idade, mas a pequena família logo foi abandonada pelo pai adotivo.
Mabel Smith lutou contra a pobreza e a saúde frágil enquanto trabalhava para criar Del sozinha, ou enquanto batalhava para criar Del sozinha. Quando viu que não podia cuidar dele, Mabel devolveu Smith ao orfanato e depois o entregou à família de sua irmã até sua saúde melhorar. Mas ela era a família de Smith, que a visitou diariamente até ela estar suficientemente boa para ele voltar para casa. Quando a situação era tão difícil que não tinha nem carvão para se aquecer, o jovem Smith jogava esterco de vaca nos ferroviários quando os trens de carga passavam para investigá-los ou para instigá-los a jogar carvão nele. Ele juntava o carvão e levava para